Antes de tudo, fé. Depois de tudo, gratidão. E no meio, temos o Leia a Bíblia Cast. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Começando aí mais um episódio do Leia a Bíblia Cast, episódio número 24. Olha aí, pessoal, quanto conteúdo, né, a gente já tem aqui no canal para você se edificar na palavra de Deus. Sempre que você quiser relembrar aí algum capítulo, né, quiser relembrar alguma leitura, vem aqui no Leia a Bíblia Cast, que a gente vai estar sempre aqui debatendo, conversando, né, relembrando, fazendo esse resumão desses capítulos maravilhosos da palavra de Deus. Beleza? Para você que está chegando agora e você não nos conhece, seja muito bem-vindo mais uma vez. O propósito desse podcast é justamente ter um bate-papo, né? Ter esse bate-papo aqui, eu, João 3,16, Fernando Pinheiro, sobre alguns capítulos da palavra de Deus, alguns capítulos que o grupo de leitura bíblica fez durante essa semana. Mas você pode ouvir, pode assistir a qualquer momento que você quiser meditar aí nesses capítulos que a gente vai falar. Nesse episódio de hoje, vamos falar de João, né? João, capítulo 16 ao capítulo 21, né? Os últimos capítulos do Evangelho de João, beleza? E se você quiser mais conteúdo, se você quiser se edificar mais, né? Daniel, eu já ouvi o Leia a Bíblia Cast, eu quero me edificar mais, eu quero ter mais conteúdo. Você pode conferir o programa Jesus, a Nossa Esperança, aos sábados. Todo sábado tem esse programa para você se edificar. Fala aí um pouquinho mais, Fernando, sobre esse programa. É isso aí, todo sábado, de 8 da manhã às 10, né? O programa ao vivo, com muita edificação, muitos louvores, mensagens, reflexões. E se o irmão, por acaso, não conseguir ouvir o programa no sábado, ele pode ouvir posteriormente pelo YouTube, entrar no canal Jesus, a Nossa Esperança. Nós temos lá mais de 200 programas gravados e posso dizer com toda certeza, é muita edificação. Eu mesmo me sinto muito edificado cada vez que eu ouço um programa antigo, e eu tenho certeza, qualquer um que ouvir, porque a palavra de Deus ela é atemporal, né? Ela não tem momento, qualquer momento que a gente ouvir, a gente vai ser edificado. Então, tá aí o convite, tenho certeza que será de muita edificação. Amém, amém, Fernando. Eu vou dar uma dica para você, viu? Eu gosto de ouvir o programa Jesus, a Nossa Esperança na esteira. Eu vou lá na esteira fazer meu exercício, ó, e tô lá com o programa, né, ouvindo. Você pode ouvir também lavando prato, você pode ouvir também, né, arrumando a casa, você pode ouvir, né, no trânsito, dirigindo. Olha aí, quantas oportunidades para se edificar também. Ou então ao vivo, né, Fernando? Ao vivo, se você puder assistir ao vivo, né, sempre de sábados, das 8 sábados, às 10 da manhã. Jesus, a Nossa Esperança. Daniel, já ouço o programa, Daniel, já ouço o podcast, eu quero mais, quero me aprofundar mais na palavra de Deus. Como é que a gente faz, João 3,16? Muito bem lembrado, Daniel. Para você que está chegando agora, está assistindo o primeiro Leia a Bíblia Cast, olha, é essencial. Eu me chamo João 3,16, eu sou um dos professores da Escola da Bíblia, junto com Daniel. Então, nós ministramos lá a palavra de Deus, a palavra que é a vontade de Deus que se revela na Bíblia. Então, nós estamos aqui na Avenida Conde da Boa Vista, 1437. Quero convidar você, desde já, a fazer uma aula experimental. Tem alguns cursos, eles já começaram, outros ainda irão começar, mas aonde você chegou até aqui, não se preocupe. Faça uma visita à Avenida Conde da Boa Vista, 1437, você pode ligar, é o 32316861, ou você pode entrar em nossas redes sociais, como o Instagram, que é a Escola da Bíblia Recife, e aí você vai ter acesso. Agora, se você não está em Recife, nem na região metropolitana do Recife, fica fácil. O que é que vai acontecer? Você pode acessar a nossa página, escoladabiblia.com. Lá tem diversos cursos, como ler e entender a Bíblia, Romanos, Provérbios. Então, eu quero dizer a você, está começando o resumão. Faça a sua inscrição e não perca a programação. Jesus, a nossa esperança. Olha aí, aproveita o resumão, né, e faça a sua inscrição, pessoal. Tem muitos cursos lá na Escola da Bíblia, né? Nesta semana que a gente está gravando, né? Começou um novo trimestre de cursos, mas sempre vai ter curso aí, independente de quando você estiver assistindo ou ouvindo esse programa, vai ter sempre cursos lá disponíveis para você
se edificar, beleza? Tô falando aqui, né, todos esses detalhes porque tem sempre, né, novos ouvintes chegando aqui, né? Tem sempre pessoas novas. Que danada é isso, né? Leia a BíbliaCast, a gente tá aqui sempre se apresentando, mas também temos os ouvintes fiéis, né? Também temos os ouvintes que estão já desde o começo com a gente, sempre participando, né? Sempre nos animando aqui. Deixa eu dar um alô, né? Deixa eu falar aqui com esses ouvintes que deixaram seus comentários no programa passado. Olha aqui, ó. Quem deixou aqui, Hilda Mello, né? Tá sempre com a gente aqui, deixando a sua mensagem. Ela colocou: boa tarde, paz, meus irmãos, com esta canção. Ela botou aqui, ó, com esta canção e um resumão, essa semana será de bênção e união com os meus irmãos. Olha aí o poema de Hilda, viu? Gostei, viu, Hilda? Hilda deixando aí o poema. Vou até ler de novo aqui, ó. Gostei. Eu comecei a ler sem nem pensar que era um poema, né? Agora eu vou ler sabendo que é um poema. Vamos lá, ó. Deixa eu ler aqui de novo a mensagem de Hilda. Com esta canção e um resumão, essa semana será de bênção e união com os meus irmãos. Aê, gostei, Hilda. Muito bom, viu? Muito legal, pessoal. Continue participando. Marilu também deixou sua mensagem. Glória a Deus, irmãos. Que Deus ilumine vocês para que possamos nos edificar. Esse projeto é maravilhoso. Valeu, Marilu. Valeu. Continua compartilhando, né? Continua divulgando aí esse projeto para edificar mais pessoas. Valeu, Miriam também. Miriam sempre por aqui deixando sua mensagem. Valeu, Miriam. Ela botou boa noite, irmãos. Boa noite, Miriam. Jorge Luiz também deixou sua mensagem aqui no programa passado. Boa noite, graça e paz, amados irmãos. Aí, Jorge. Jorge também, ó, ouvinte fiel das antigas, né, Jorge? Também está sempre por aqui. Laudiceia Menezes também deixando sua mensagem. É preciso nascer de novo. Ela colocou, ó, ela botou um símbolozinho de música, ó. Então, é para falar cantando, né? Não, é preciso nascer de novo. Olha aí, gostei. Valeu, Laodiceia. Continue sempre com a gente. Bianca Pérez também deixou sua mensagem. Olha aí, nossa irmã Bianca colocou amém, amém. Ame seu Deus de todo o coração, toda a sua alma e o seu próximo como a ti mesmo. A paz, meus irmãos. Valeu, Bianca. Que Deus te abençoe. Continue sempre com a gente aqui. E você que está chegando agora e você que já é ouvinte antigo, continue participando, né? Continue deixando aqui sua mensagem, que a gente gosta de ver, gosta de participar junto com vocês. E não esquece também do like, tá, pessoal? É importante você deixar o seu like, né? Seu curtir aqui no vídeo para ajudar o YouTube a espalhar mais ainda essa palavra de Deus, esse comentário da palavra para vários e vários irmãos. Beleza? Vamos então começar a falar de João, né? Começar a falar desses últimos capítulos, né? O finalzinho aí do Evangelho de João, do capítulo 16 ao capítulo 21. E eu quero começar com João 3,16, falando aí qual foi o resumão dele, né? Qual é o destaque aí de João, capítulo 16, João. É bom relembrar que Jesus fez muitos outros milagres. Estes que nós estamos relendo, né, fazendo essa programação no Evangelho de João, é para que você creia. E crendo, você tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 16, vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Vamos ver também a tristeza que vai se transformar em alegria. E vamos ver aí as palavras de despedidas. O versículo que eu separei foi o 16:33, né? Falei essas coisas para que em mim, vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci. Então, o que Jesus fala para você hoje, meu irmão e minha irmã, o que é que ele está dizendo aqui, não é? Então, você tem coragem, você tem coragem de falar de Jesus para outras pessoas? E um versículo que eu também puxei foi o versículo 31, que é o anterior, quando Jesus respondeu: vocês creem agora? Então, a primeira dica de hoje é: creia em Deus. Amém. Olha aí, creia em Deus, né? Tenha coragem, né, João? Tenha coragem e creia em Deus. Olha aí o resumão de João, do capítulo 16. E agora vamos ouvir, né, o resumão de Fernando também, com certeza aí, mais um resumão maravilhoso desse capítulo 16. Fala aí, Fernando, pra gente. Sim, é interessante, né? O João começou aí falando sobre 16:33, onde ele diz que no mundo teremos aflições, né? Eu vou iniciar aqui o meu resumo no versículo 1 e 2. Eu só queria lembrar que no capítulo 15, Jesus termina falando
para os discípulos que eles seriam perseguidos, né? Seriam odiados pelo mundo. E quando chega aqui no início do capítulo 16, no versículo 1 e 2, Jesus diz: falo estas coisas para que vocês não se escandalizem. Em algumas traduções, diz assim: para que vocês não abandonem sua fé. E diz assim também: eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que com isso está prestando culto a Deus. Então Jesus termina o capítulo 15 dizendo que eles seriam odiados, e aqui Jesus diz que fala isso para eles, para que eles não se escandalizem, que em outras palavras, né, para que eles não abandonem a fé. Aí eu vejo que Jesus estava com muito cuidado, né, como sempre, preparando os discípulos para que eles suportassem as dificuldades, né, a pressão que o mundo ia aplicar sobre eles, e que eles não se escandalizassem, que, como disse aqui, não abandonassem a fé. Eu vejo que sem a fé, Hebreus diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, jamais o homem vai conseguir vencer as dificuldades. Os discípulos venceriam as dificuldades. Sem fé, é impossível, como Jesus dizia sempre. Ele dizia: a tua fé te curou. Então, sem fé, é impossível receber a cura. Sem fé, é impossível receber a salvação. Então, como o próprio Jesus dizia, né, a tua fé te salvou, vai e não peque mais. Então, a gente vê que tudo isso justifica o cuidado de Jesus. Jesus chegar para eles e dizer: olha, estou dizendo essas coisas para que vocês não se escandalizem, não percam a fé. Então, esse desejo de Jesus de manter os discípulos na fé era indispensável para que eles pudessem vencer as dificuldades e continuar o evangelismo. Se fosse diferente, se eles perdessem a fé, se eles se escandalizassem, deixassem de ter fé, eles jamais conseguiriam vencer as batalhas que viriam pela frente e continuar o trabalho de Jesus Cristo. Então, vejo muito cuidado, Jesus sempre com muito cuidado, muito criterioso, e assim, a gente não tem nem como dizer isso aí, muita sabedoria, né? Mas como o Daniel até falou semana passada, é como se fosse uma cartilha muito bem montada, muito bem esquematizada, e Jesus sabia passo a passo o que ia entregando aos discípulos para que eles ficassem firmes na fé. Então, para que ninguém se escandalize. E eu fico pensando hoje, né? Se a gente se escandalizar, se a gente perder a fé, a gente perde não só a presença de Deus, mas perde a salvação, perde tudo na vida. Então, esse cuidado de Jesus é o que me chamou muita atenção. É verdade, é verdade. É maravilhoso, né? Quando a gente pensa, né, que Jesus, ele não só veio para cumprir o plano de Deus, mas no plano de Deus, né? A gente só pensa que o plano de Deus é Jesus morrer por nós, né? Mas o plano de Deus, além de ele morrer por nós, ele teve toda essa preocupação de dar continuidade, né? De que a palavra chegasse, né? Fosse expandida e chegasse até hoje, né? Até hoje a gente tem acesso hoje à palavra por causa disso, né? Porque ele teve esse cuidado, né? Porque os discípulos já sabiam, né, o que iam enfrentar, né? Isso, Fernando, eles já sabiam e não se escandalizaram. Ainda bem, né, que eles não se escandalizaram, mas porque Jesus preparou eles, né? Jesus preparou muito exatamente para o que ia vir. Que bênção, né? Que maravilha, né, pessoal? Realmente, às vezes a gente não para olhar esse lado, assim, do plano de Deus também estava incluso isso, né? Essa continuidade do plano de Jesus, e ela continua hoje, né? Ela continua hoje. Temos que continuar esse trabalho, sabe? Eu acho que a mesma mensagem para os discípulos também é para a gente hoje, né? Que a gente deva continuar e permanecer na fé. Devemos permanecer na fé, que o trabalho continua, né? A seara é grande, né? Continua sendo grande. Valeu, Fernando. Olha aí, né? 2 mensagens poderosas e maravilhosas aí. Resumão do João 16, pessoal. E para a gente fechar esse capítulo, eu quero trazer também um destaque meu aqui, que foi o versículo 22, quando ele diz assim: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês, sabe, pessoal? E esse versículo me faz lembrar as situações, né, que a gente passa na vida, né? Muitas vezes a gente fica triste, muitas vezes a gente passa por dificuldades, mas quem é que pode transformar,
né, a nossa tristeza em alegria, né? Quem é que pode transformar isso? Fazer, como o João dizia, né? Fazer essa virada de chave, né? Quem é que pode virar a chave aí da sua vida, sabe? É justamente Jesus Cristo, né? Jesus é que pode transformar, né, qualquer tristeza que você está passando, ele pode sim transformar em alegria, e o que é melhor, ele diz, ó, e essa alegria, ele diz, não é qualquer alegria, ele diz, e essa alegria, ninguém pode roubar de vocês. É impressionante, né? Porque a alegria que Jesus nos dá, né? A paz que Jesus nos dá, né? O mundo não pode roubar, né? Se a nossa alegria é baseada no dinheiro, né? Ah, Daniel, eu sou alegre com dinheiro, então o mundo pode roubar o dinheiro, né? Se a sua alegria é baseada numa casa, num bem material, alguém pode roubar aquilo ali, tá certo? Mas a alegria que Jesus dá, ó, que ele transforma, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Quando você entende essa alegria, né? Quando você recebe essa alegria de Jesus, é maravilhoso demais. Então, bom lembrar disso aí também, nesse capítulo 16. Valeu, galera! Capítulo 16, resumão, leia também, tá certo, pessoal? Você que está aqui com a gente, faça a sua leitura também aí desse capítulo, né? Deixa aqui o seu destaque, comente com a gente, né? Que com certeza Deus sempre fala de uma maneira diferente com cada um de nós. Vamos lá, João 3,16, então, para o capítulo 17, né? Qual foi o seu resumão aí, João, capítulo 17? Capítulo 17 de João trata sobre a oração sacerdotal. 2 pontos eu quero compartilhar. Primeiro ponto é que Jesus, naquele momento de ir para a cruz, ele não pensou nele, ele pensou em você, Daniel. Ele pensou por você, Fernando. Ele pensou por você, meu irmão, minha irmã, que está seguindo o caminho, mas também Jesus, ele começa orando por ele, depois pelos seus discípulos e depois pelo aquele que iria vir a se converter, que é justamente você, com quem eu estou falando. Você sabia que Jesus, ele orou por você? Está aqui. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, e você vai observar que ele orou por você. Ele orou por mim. E aí eu separei o versículo 17, que eu queria que os nossos ouvintes, ele decorasse esse versículo. 17 e 17, já decorou. João 17, 17 já decorou. Facinho, 17, 17. O que é isso? O que é que está escrito? Ele diz, olha, o próprio Jesus dizendo, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santifica na palavra. O que é a verdade? Ele diz, a tua palavra é a verdade. E no 19, e a favor deles, Jesus diz, eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. E aí eu quero uma tarefinha de casa. O que é? O que significa santificai-vos na verdade? Você tem uma vida de santidade? Como você tem se santificado? Então, a dica para esse momento é santifique. Santifique na verdade. Amém, Daniel? Amém, amém. Coisa boa, né? Vamos nos santificar na verdade, né? Facinho aí, né, João? Esse versículo de decorar, né? João 17, 17, né? Santifique-se na verdade. Quem é a verdade, né? A verdade é nosso Deus, a verdade é nosso Jesus. Valeu, João! Mais uma mensagem aqui maravilhosa de João 17 e agora a mensagem do nosso amado Fernando. Como é que foi sua leitura aí, Fernando, desse capítulo? Capítulo muito interessante, né? E o que me chamou a atenção aqui foi o versículo 20, né? João disse tudo aí, né? Jesus orou por ele, orou pelos discípulos, e o que me chamou mais a atenção é no versículo 20, quando Jesus diz em oração, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. O que me chama muita atenção é exatamente isso, né? Jesus, nesse capítulo, ele está consciente que ia chegar a sua hora, como ele sempre falava, né? Então ele faz essa oração poderosa e ele coloca em destaque aqui, né? Além dele, os discípulos, aqueles que ainda vão nascer. E eu posso dizer que naquela época eu não era nascido, né? Há 2000 anos atrás não era nascido. Então ele orou por mim, João. Orou por mim, Daniel. Orou por você, João. Benção, né? Por você, Daniel. Como vocês falaram aí. Então isso é muito interessante, é muito, nos alegra muito saber que antes de nascermos tinha alguém orando por nós, cuidando de nós. E quem é esse alguém? O
próprio Deus, Jesus Cristo. Então, esse versículo foi o que destaquei, né? Porque só mesmo o nosso Deus, né? Antes de nós nascermos, ele já está orando por nós, já está nos entregando ao Pai, Jesus nos entregando ao Pai. Então, é muito fortalecedor isso, é muito motivador para a gente não se escandalizar, não perder a fé, como foi visto no capítulo anterior, a gente não desanimar, continuar firme, porque aquele que deseja que nós não nos escandalizemos, né? Não percamos nossa fé, ele antes já orava por nós, para que a gente estivesse firme. Então, é esse meu destaque e tenho certeza é muito fortalecedor. Perfeito, perfeito. É maravilhoso a gente lembrar disso, né? Que Jesus orou, né? Antes da gente nascer, muito antes, né? Muito antes da gente existir, sabe? Jesus já orou por nós. Esse capítulo 17, realmente, assim, a gente vai rodar, mas vai sempre cair nesse tema, né? Jesus orando. Jesus orando por cada um de nós, sabe? Você fez um destaque da oração de Jesus, né? João também fez um destaque. E eu achei interessante também o ponto. Jesus orou por nós, mas Jesus orou por nós pedindo o quê? Né? Pedindo o quê? Né? Exatamente assim, especificamente, o que foi que Jesus pediu para Deus fazer com a gente, sabe? E aí é que vem o versículo que eu quero ler aqui, o 21, né? Continuando aí, ó. João pegou o 17, você pegou o 20, eu peguei o 21, que diz: a fim de que todos, né? Ele pede ao Pai, Pai, eu oro por eles, para quê? Para que todos sejam um. Olha que interessante, né? Foi essa a oração de Jesus, né? A gente tem que lembrar que ele orou por nós, mas ele orou pedindo que a gente seja um. Olha aí, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Tá vendo? Então, Jesus, ele ora por nós, mas não somente ele ora por nós, né? Ele ora por nossa união. Ele quer que a gente permaneça unido. Ele diz, Senhor, por favor, fica com os que vão crerem em mim, para que eles se unam. E quando a gente se unir, o que é que ele diz? Né? Quando a gente se une, a gente faz com que as pessoas creiam nele também. Né? Continua o plano dele. Ele quer que o plano continue. Né? Jesus quer que as pessoas continuem crendo nele, que o mundo saiba que ele é o Filho de Deus. Ele diz, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a nossa missão é essa, pessoal. A nossa missão continua a mesma. Né? Jesus orou por nós para que a gente continue essa missão, né, para que a gente não se escandalize e para que a gente tenha união. Se a gente não tiver união, se a gente não for unido, né, se a gente não tiver juntinho aí, ó, e a união com Jesus também, ó, né, o mundo não vai crer. Não vai adiantar a gente estar aqui falando, né, a gente está fazendo podcast, está fazendo tudo se a gente não é unido. Né? Precisamos ser unidos uns com os outros e unidos com Jesus também. E assim, qual é a consequência disso? Né? O mundo vai crer que Jesus é o Filho de Deus. Né? Então, para que o mundo creia, precisamos continuar unidos, né? Foi por isso que Jesus orou por cada um de nós. Uma oração belíssima do capítulo 17. Valeu, Fernando, valeu, João. Vamos então agora fazer o resumão, né? O resumão do capítulo 18. E aí o seu capítulo 18. Então, Jesus começa, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci, tenham coragem. Aí depois ele vai e faz a oração por todos nós, né? O que isso quer dizer? Olha a mudança de chave, meu irmão, minha irmã. Olha que mudança de chave agora. Porque tudo que Jesus ele fala é intencional e tem... Por exemplo, vou dar um exemplo. Um noticiário de amanhã. Se você quiser saber o noticiário da manhã, abra sua Bíblia. Tudo que Jesus, tudo, meu amado, olha o que mudança de chave. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, coragem, eu venci. E agora Jesus orando. Então, isso tudo para quê? Justamente para essa mudança de chave. Qual é a nossa mudança de chave? Capítulo 18, Jesus, ele é preso. Jesus fica diante de Anás. Pedro nega Jesus. Não é? Jesus diante de Pilatos, Jesus é condenado à morte, mas o que eu separei foi o versículo 27, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 27, meu irmão, minha irmã, escute, e se possível leia, de novo, Pedro negou, e no mesmo instante o galo, ele cantou. Rapaz,
só esse de novo, quantas vezes Jesus não diz para mim, de novo, João, de novo, tu caísse nesse mesmo, de novo, sabe, de novo, né? E aí eu tenho uma pergunta, você tem negado ou tem confessado Jesus? Como se nega Cristo hoje? E como o galo canta hoje na sua vida? Olha, quando eu li de novo, e eu quero trazer a mensagem para você, mas primeiro foi para mim. Sabe o que acontece? É que eu não valia nada, e Jesus, ele foi à cruz por mim, tá certo? E o que é que acontece? E eu fico caindo, e Jesus diz, de novo, João, de novo, mas veja o amor dele. Veja, né? Veja, ele, de novo, João, de novo, e todos os dias ele dá a mim e dá a você a oportunidade de crescer. E sabe qual é o dia que é do seu crescimento? É hoje. Só existe 2 dias, amados irmãos, que não podemos fazer mais nada. É o dia de ontem e o dia de amanhã. O dia é hoje de confessar o Senhor Jesus. Então, o que eu digo para você? Mostre Cristo com a sua vida. Maravilha, Daniel. Amém, amém, né? De novo, né? De novo. A gente fica com vergonha. Aí veja a mudança de chave, Daniel. Veja, Jesus, ele ora e diz, ó, vai passar por aflição, mas tem bom ânimo, eu venci. Aí Jesus está indo, sabe? E a gente de novo, orou por todos nós, e a gente, é a graça. É a graça. É verdade. A gente precisa cada vez mais. A cada leitura que a gente faz, a gente vê como a gente precisa de Deus, né? Como sozinhos a gente não consegue nada. É verdade. Valeu, João. Olha aí, meditação maravilhosa, né? Desse capítulo 18, né? Foi o capítulo lá que Pedro negou Jesus, né? 3 vezes, o galo cantou. E aí, Fernando, como é que foi aí o seu resumão desse capítulo maravilhoso? O resumão, Daniel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 8, me chamou a atenção aqui, porque Jesus vai preso, né? Ele é preso. E o que me chama a atenção exatamente no 4, quando Jesus, diz aqui, Jesus sabendo o que ia acontecer com ele, adiantou-se quando os soldados vieram, com os guardas, né? Os guardas e os principais sacerdotes e os fariseus vieram prender Jesus, Jesus adiantou-se. O que é que ele fez? Chegou lá e perguntou-lhes, a quem vocês estão procurando? Perguntou a eles. E aí eles responderam, a Jesus de Nazareno. Interessante que parece que os soldados e aqueles homens que foram prender Jesus não acreditaram que ele estava se entregando. Aí perguntaram de novo, e Jesus lhe disse de novo, Jesus, o Nazareno. Aí eu sei que Jesus perguntou, quem está procurando? Ele disse, Jesus o Nazareno. E aí, no 8 diz assim, então Jesus disse, já que falei que sou eu, se é a mim que vocês estão procurando, deixe que estes vão embora. Meu irmão, isso me chamou muita atenção, porque eu comecei a observar aqui como esse Jesus, né, como a atitude de Jesus é a atitude de um mestre, né, que chama a responsabilidade para si, né? Ele assume, também, né? Ele assume o compromisso, né? Então ele vê ali, ele diz, olha, deixa esse ir embora. É como se eu estava ali, se eu tivesse com Jesus ali, como os discípulos estavam com Jesus, né? Certamente eles também poderiam ser punidos. Jesus diz, não, se é a mim que vocês procuram, deixa eles ir embora. Isso me chamou a atenção, porque a gente vê um Jesus com atitude, né? De um mestre que realmente é digno de ser seguido, né? É digno de ser exaltado, porque ele realmente, ele ama os seus seguidores. Ele não quer o mal dos seus seguidores. Ele se entregou para que os seus seguidores pudessem ser livres. Eu pudesse ser livre, você pudesse ser livre. Então, foi isso que me chamou a atenção, né? Essa atitude de Jesus, no momento de sofrimento, ele sabendo, como diz aqui, Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer, que ia sofrer, ele se entregou e pediu para que liberasse os seus seguidores. Isso, para mim, é um ponto muito forte
E é o que eu destaquei aqui nesse capítulo 18, Daniel. Amém, amém, Fernando, perfeito. É verdade, isso aí eu lembro também quando eu li essa parte, né, a gente vê Jesus, ele tomando a frente, né, ele realmente tomando o nosso lugar, sabe? Muitas vezes eu lembro de Jesus tomando o meu lugar na cruz, mas ele, antes da cruz, ele já estava ali, né, tomando o lugar dos discípulos, dizendo, é comigo, né, o negócio, né, quem vai pagar a conta sou eu, sabe? Ele tomando a frente maravilhosamente. E me lembra também, sabe o quê, Fernando? O pastor, né, o pastor de ovelhas, que ia lá defender as ovelhas, né, que ia lá ficar na frente do urso, na frente do leão, defender as ovelhas. Jesus, na prática, né, sendo um pastor, né, realmente ficando na frente, defendendo aí os seus seguidores, assim como um pastor defende, né, as ovelhas. Né? Jesus sempre dando um exemplo na prática. Maravilhoso, maravilhoso, Fernando. Valeu, João também. Meu destaque, pessoal, foi tudo isso que vocês falaram aqui. Mas eu gostei, me chamou a atenção o versículo 18, né? João 18, 18. Olha aí, é fácil lembrar também, viu, João? João 18, 18, olha aí. A atitude de Pedro, sabe? Eu nunca tinha lido essa passagem prestando atenção nesse versículo, até que eu li essa semana. Quando ele diz assim, ó, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Sabe? Esse detalhe de João, eu achei bem impressionante. Por que João relatou isso, sabe? Por que João fez questão de escrever esse detalhe que Pedro estava lá na fogueira se aquecendo junto com os guardas, sabe? E eu fiquei muito pensando nisso, é uma questão realmente da gente querer ser igual ao mundo, né? Querer se igualar ao mundo, sabe? A gente é muito tentado todo dia, pessoal. Somos tentados todo dia a querer estar junto do mundo. É muito difícil ir contra a correnteza. É muito difícil ser o diferente. Né? Todo mundo vai para um canto, a gente quer ir. Todo mundo compra algo, a gente quer comprar. Todo mundo tem alguma coisa, a gente quer ter. Sabe? Todo mundo se diverte com aquilo, a gente quer se divertir também. Sabe? É muito difícil realmente assim. A gente tem essa, né? É natural do ser humano, né? É natural da carne a gente não querer ficar de fora, né? A gente querer fazer parte também da sociedade, fazer parte desses prazeres do mundo, dessas coisas. E eu acho que nesse momento aí, Pedro morrendo de medo, né? Pedro bem, né, assustado, ele queria simplesmente não ser diferente. Ele queria ali, ó, só quero ser igual a todo mundo, né? Aqui eu não quero ser reconhecido como cristão. Eu não quero ser reconhecido como seguidor de Cristo. Eu quero ser reconhecido como um qualquer, né? Como um mundo, como uma pessoa qualquer do mundo, sabe? E eu acho que fica um alerta para a gente também. Eu acho que a gente é tentado com isso todo dia, né? Eu acho que você, todo dia passamos por situações que a gente é tentado a, né, querer ser igual ao mundo, né? Poxa, eu quero, né? O mundo tá indo para a praia, eu tô indo para a igreja. O mundo tá gastando com bebida, eu tô gastando com Bíblia. O mundo tá investindo dinheiro nisso, eu tô investindo naquilo, sabe? São muitas coisas que é difícil, muitas vezes, mas quando a gente lê a palavra, quando a gente entende, quando a gente vê a recompensa e quando a gente vê como é maravilhoso, né? Eu acho que o grande segredo é esse. Quando a gente vê como é maravilhoso servir a Cristo, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil. Quando a gente sente prazer em estar com Deus, quando a gente sente prazer em estar com irmãos, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais legal. Mas para isso, tem que praticar, porque se a gente deixar, o mundo vai nos estragando, né? Se a gente deixar, o mundo vai nos tentando, vai brilhando nossos olhos e a gente acaba sem querer ser reconhecido como Cristo. A gente quer ser reconhecido como todo mundo, né? E como dizia minha mãe, você não é todo mundo, né? Tem essa frase, né? Você não é todo mundo. Minha mãe já dizia isso desde pequeno e ela estava certa, né? Eu não sou todo mundo, eu sou seguidor de Jesus Cristo, né? Que a gente seja reconhecido como isso, né? Que a gente não seja só mais um na multidão, que a gente seja reconhecido como servo de Cristo, né? Nesse momento aí, Pedro estava lá, se fingindo ser um deles, né? Mas a gente sabia que Pedro não era, né? Pedro depois ele vai fazer a sua missão. Valeu, pessoal. Olha aí, João 18, meditado, né? Mais relembrando de João 18. E vamos lá, João, né? Para João 19. Muito João aí. Muito legal, né, João? Fala aí, teu resumão do 19. É muito sério o que eu vou dizer. Você não é, meu ouvinte, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, você é filho de Deus. É muito sério isso. É muito sério que Daniel falou que a mãe dele já ensinava
Porque todo mundo faz. Todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Do mesmo jeito que a gente leu de novo, eu quero dizer para você, o mundo se diverte de uma forma, o cinema e tudo mais, e entre outras coisas que eu não vou entrar, mas você não é todo mundo. Aprenda hoje que você é filho de Deus. Isso não é algo. Você não é todo mundo, meu irmão. Meu irmão, você é filho de Deus. Simples assim. Aproxime-se de Deus e ele vai se aproximar de você. Seja amigo de Deus. Tiago já dizia, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Simples assim. Eu só vou dar continuidade aqui à leitura, mas eu acho que você entendeu definitivamente. Chegando já no capítulo 19 de João, você entendeu. Você não é todo mundo. Agora, se você quer fazer as coisas que o mundo está fazendo, veja bem, é você. Mas o que eu, Daniel, Fernando e outros irmãos, nós somos diferente do mundo, nós somos santos. E santos é vivo, não existe santo morto. Santo é vivo. A palavra santo quer dizer separado do mundo para fazer as coisas de Deus. Você é um santo. Você não é todo mundo. Santo é vivo, santo não é morto. Então parece né? Parece que a gente não está, a gente está caminhando, né? E justamente você é santo. Quando disser você é um santinho, você é uma santinha, sou, eu não sou todo mundo. Nós temos uma família grande, é a família de Cristo, é o corpo de Cristo. Nós somos separados, santo. A palavra santo, separado, dá para você entender, senão a gente vai começar de novo. De novo, João, de novo. Você não é todo mundo. Por isso que eu disse que é sério e eu teria que falar mais um pouquinho, né, Daniel? Mas vamos lá. O versículo que eu separei foi o versículo 6 do capítulo 19. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Pilatos repetiu, eu guardei aqui, Pilatos repetiu, leve-nos daqui, porque vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Isso é Pilatos. Agora veja, viu, Daniel, como está tudo interligado, versículo 12. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam, se você soltar este homem, não é amigo de César, não é amigo de César, não é amigo de César. Dá para você entender? Você tem sido amigo de Deus ou amigo de César? E você sabe que César hoje é o mundo. Como se crucifica Jesus hoje? Quem é o rei da sua vida? Seja amigo de Deus e coloque definitivamente na sua cabeça e na sua mente, você não é todo mundo. Amém, João. Amém, é verdade, né? Isso aí é meio que a continuação, né? Quando ele diz, você não vai ser amigo de César, né? E muitas vezes a gente, né, tem exatamente essa atitude. A gente quer ser amigo do mundo, né? A gente não quer deixar de ser amigo do mundo, né? Por isso que Pilatos ficou, eu quero continuar sendo amigo de César, né? Pilatos não queria perder essa amizade, né? E a gente não quer perder também a amizade com o mundo, né? Precisamos escolher, né, pessoal? Qual é a amizade melhor, né? A amizade com Deus ou a amizade com o mundo? O que eu posso dizer é que não dá para ter as duas, né, João? Não dá. Não adianta, Daniel, eu quero ser amigo dos dois. Não dá, tá certo? Não dá. Ou você vai ser amigo de um, não tem como ser amigo dos dois, porque os dois querem coisas contrárias, totalmente contrárias. Não vai adiantar, né? Não adianta querer ser, né? Eu quero ser amigo dos dois. Não, escolha um, né? E eu vou dar uma dica, né? Ser amigo de Deus, é muito melhor, muito melhor. Não seja todo mundo. Daniel, valeu. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se converter, arrepender, essa viverá. Amém, exatamente. Fica a dica aí. Valeu, João. E aí, Fernando, como é que foi aí a sua leitura de João 19? Esse ponto mesmo que João trouxe aí foi o meu destaque também, né? Pilatos, ele se mostrou muito fraco. Enquanto nós vimos no capítulo 18
um Jesus que quando vem a guarda, vem os soldados, ele se entrega e diz: deixe meus seguidores ir embora, apenas eu, me leve. Enquanto Jesus fez isso, se entregou, assumiu a frente, tomou para si a responsabilidade, a gente vê aqui um homem, por capricho, por medo de perder o prestígio e perder alguns privilégios, perder a amizade com outro homem, ele se faz inimigo de Deus, né? É interessante. Esse é o destaque. A gente vê um Jesus forte, né? Mesmo sendo pisado, sendo massacrado, e um homem com autoridade na mão, fraco. Um homem que chegou a fazer injustiça, mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele comete uma injustiça para não perder os seus privilégios. É esse o destaque realmente, e é um ponto, como o João bem falou aí, a gente pensar, nós estamos sendo amigos de quem? De Deus? Ou amigo de César, amigo do mundo, né? É um ponto, João, a gente pensar, refletir, mesmo nós que somos cristãos, a gente precisa refletir sobre isso, que aqui e acolá o mundo nos coloca emboscadas, querendo nos capturar, querendo nos levar para o lado dele, querendo tomar a nossa amizade de Deus para nos juntarmos a ele. É preciso ter cuidado, meu irmão. Amém, Fernando. É verdade. Né? É um contraste muito grande, né? Como você disse, né? Enquanto Jesus estava lá, né? Dando a vida, né? Tomando o lugar, tomando a frente, Pilatos recuou, né? Pilatos, no primeiro desafio, na primeira coisa que ele ia perder, ele, quero perder não, sabe? Né? Não pode ser assim, é verdade. Jesus, como sempre, dando o melhor exemplo, né? Qual exemplo eu vou seguir, Daniel? O exemplo de Pilatos, né? Ou o exemplo de Jesus, né? Fica claro aí pra gente, beleza? Valeu, João. Valeu, Fernando. Meu destaque, pessoal, para esse capítulo 19 é o versículo 30. O versículo 30, para mim, é muito forte. Quando Jesus ele toma o vinagre, né, lá na cruz e diz a frase famosa, né? Está consumado. Né? Está consumado. Sabe? E essa frase me arrepia até hoje, né? Quando a gente lembra, sabe, né? Jesus, todo o plano de Deus, né? Todo o plano de Deus, pessoal, não foi somente os 3 anos de Jesus, né? Todo o plano de Deus é desde Gênesis, né? Desde Gênesis, passando pelo Êxodo, passando por Moisés, passando pelos juízes, passando pelos reis, por Davi, passando por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, passando por tudo isso. E aí vem Jesus, sabe? Então, o plano de Deus, pessoal, né? Antes da fundação do mundo, né? A palavra diz que esse plano de Deus ele está desde antes da fundação do mundo. E aí chega Jesus e diz, está consumado, né? Terminou, acabou-se. Sabe, pessoal? É algo assim... É tão maravilhoso, né? Quando a gente se propõe a fazer algo, né? Aqui na Terra, né? A gente se diz, vou fazer isso, e você vai lá, se esforça e faz, e diz, terminei. Ufa, terminei. É tão gratificante, né? Quando a gente diz, poxa, terminei. Missão cumprida, né? É muito legal. Imagina Jesus, né? Imagina Deus dizendo, terminou, né? O que eu tinha para fazer, terminou. Isso é uma notícia maravilhosa, meu irmão. Quando Jesus diz, está consumado, ele foi até o fim, né? Ele não mudou de ideia, né? Jesus, durante anos e anos, milhares e milhares de anos, Jesus poderia ter mudado de ideia, Deus poderia ter mudado de ideia. Quantas vezes Deus se revoltou com o povo, quantas vezes o povo foi rebelde, e Deus foi lá. Mesmo assim, ele foi até o fim, né? Deus não deixou que nenhum ser humano, que nada na história atrapalhasse esse plano, e graças a Deus que ele foi até o fim, não desistiu de cada um de nós. Então, eu tenho uma notícia boa, né? E uma notícia que pode não ser tão boa para você, né? A notícia boa é que está consumado, né? Deus, ele concluiu o seu plano. Deus fez a sua parte. Mas a outra notícia, meu irmão, é que quando Jesus termina a sua parte, começa a nossa, né? Começa a nossa parte, né? Tem 2 partes, pessoal. Deus já fez a parte dele. Quando Jesus diz, está consumado, acabou. Não tem mais o que Deus fazer. Não tem mais, não peça a Deus mais nada, não exija de Deus mais nada. Daniel, eu só vou fazer se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, se Deus me der isso, se Deus... acabou, não tem mais. Tudo que Deus tinha para fazer, ele já fez, está consumado. Quando Jesus diz está consumado,
Ele está passando a bola para você, ele está passando a bola para a gente, né? Não adianta dizer, mas ainda falta alguma coisa, Daniel. Não falta mais nada, pessoal. O plano de Deus foi perfeito. Agora só depende de mim, né, aceitar esse plano maravilhoso, esse presente maravilhoso. Agora só resta a nossa parte. Não resta mais nada. Tudo que Deus fez, tudo que Deus tinha para fazer, não faltou nada, né? Foi um plano perfeito e ele fez até o fim. E agora falta eu dizer, falta você dizer que está consumado também. Falta a nossa parte, tá certo? Tem gente por aí, né, João, né, Fernando? Tem gente por aí que ainda fica esperando algo de Deus. Não, quando Deus me der isso. Não, quando Deus fizer aquilo. Não, quando Deus me mostrar isso, sabe? Não fica esperando mais nada. A sua decisão tem que ser hoje. Servir a Deus tem que ser hoje. Aceitar esse presente maravilhoso, pedir perdão tem que ser hoje, né? Ele passou a bola para a gente. Está consumado. Lembra sempre disso quando você ouvir essa frase. Quando Jesus diz, está consumado, acabou. Deus não vai fazer mais nada. Agora é com a gente. Beleza? Fica essa reflexão aí de João, capítulo 19. E vamos lá comentar João, capítulo 20, né? O capítulo da ressurreição. Não é isso, João? Perfeito. Depois da ressurreição, Jesus aparece a Maria Madalena, Jesus aparece aos discípulos, Jesus e Tomé, e o objetivo desse evangelho, né? Eu separei aqui o versículo 29. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados nós sabemos que é mais do que feliz, são os que não viram e creram. Quem foi aqui que não viu e creu em Jesus? Será que foi o irmão Fernando? Será que foi o irmão Daniel? Será que foi você que está aí do outro lado da telinha? Será, hein? Vocês são mais felizes do que Tomé. Eu achei muito interessante, meus irmãos, minhas irmãs, você está participando conosco. Eu quero dizer algo. Esse Tomé é uma referência, preste bem atenção, que todos nós possamos dizer o que Tomé disse. O que é que Tomé disse? Lá no 28, ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Eu quero trazer a ideia para você o seguinte, no começo do Evangelho de João, lá no capítulo 3, Nicodemos disse a Jesus, eu sei que tu vieste da parte de Deus. Então, Nicodemos, ele confessa que Jesus veio da parte de Deus. Maria e Marta, elas acreditaram que Jesus era a ressurreição. Eu sei, Senhor, que ele, no último dia, ele vai ressuscitar. Ela sabia, mas apenas Tomé teve essa frase, Senhor meu e Deus meu. Fica aqui essa frase, que se você verdadeiramente você entender, você repete no seu momento, no seu quarto, em oração, que você possa dizer, Senhor meu e Deus meu. Amém. Senhor meu e Deus meu, né? Estamos prontos, né? Estamos prontos para dizer isso, né? Como Tomé falou, né? É bem lembrado, né, João? A gente só lembra de Tomé incrédulo, né? Mas também depois que ele aprendeu a lição, ele falou, né? Ele entendeu, né? Deus meu, Senhor meu. Exatamente. Existem muitas pessoas que confessam quem Jesus é, mas Tomé, ele disse, Senhor meu e Deus meu. É impactante, é muito forte, se verdadeiramente, sabe, a pessoa dizer, porque ele foi o único que chamou Jesus de Deus. Ele foi o único que chamou de Deus, ele reconheceu, Senhor meu e Deus meu amigo, isso é muito forte, Daniel. É verdade, forte. É verdade. Nunca tinha parado também para pensar nisso. É uma frase muito forte mesmo, né? Dizer Deus meu Deus, né? Não era todo mundo realmente. Senhor, porque isso, né? Que confessava, dizia que ele era um profeta, é um homem enviado de Deus, mas Tomé chegou e disse, Senhor meu e Deus meu. Pense em duas frases. A primeira, a de Jesus, lógico, que ele é o modelo, está consumado. E a segunda é você entender, meu ouvinte, você dizer, Senhor meu e Deus meu. Maravilha, perfeito, Daniel. Perfeito, maravilha, né? Diga aí na sua casa se você acredita de verdade nisso, né? Diga mesmo, tá certo?
Tomé só disse depois que ele realmente teve certeza, né? Depois, né? E a gente, você tem certeza também? Né? Se você tem, diga, né? Deus meu, Senhor meu. Que bênção. E fica só a dica, porque veja, e ele foi feliz, mais feliz somos nós, somos nós. Somos mais felizes, né? Somos mais felizes que Tomé. Valeu, João, olha aí, né? Que destaque maravilhoso de João, capítulo 20, e eu sei que Fernando também tem aí um destaque maravilhoso também para compartilhar com a gente. Fala aí, Fernando. Muito bom, João. Maravilha, João. Maravilha, Daniel. É maravilha, realmente. Só tem edificação. Muito bom pra gente. Eu destaquei aqui, vou dizer aqui, poderia ser o de Tomé, mas foi o susto de Maria, de Maria Madalena, né? Eu digo um susto, porque ela não esperava, né, aquilo. Eu vou ler aqui do 11 ao 17, para a gente refletir. Diz aqui que Maria Madalena, né, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Jesus estava no túmulo, permanecia chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Então, eu fico imaginando, irmãos, aquele encontro de Maria Madalena com Jesus, né? aquele contato. Ela que achava que estava tudo perdido, né? Ela achava que depois de muito sofrimento, chorando ali, pela perda do Senhor, né? Ela jamais imaginou ver o seu mestre vivo. Jamais Maria imaginava isso. De repente, Jesus chega e diz: Maria. Eu acho que ela teve um susto naquela hora, né? E quando ela viu, ela disse: mestre. Então, eu fico imaginando o tamanho da tristeza que aquela mulher estava sofrendo, ter perdido o seu Senhor, seu mestre, aquele que ela dedicava, confiava, acreditava. O tamanho da tristeza. Mas, ao mesmo tempo, o contraste, Daniel, João, eu fico imaginando o tamanho da alegria que ela teve ao ver que Jesus estava vivo, né? O tamanho da alegria ao ouvir, né, Jesus falar com ela, ao ver que a vida estava nele. Eu fiquei imaginando, quando o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, 18, ele diz: tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Outro contexto, mas fiquei imaginando aquela tristeza. Então, de repente, vem a alegria na presença de Jesus. Eu fico imaginando o contraste. Que tristeza, mas também que alegria. Alegria que superou, que, como diz, superabundou qualquer deficiência de qualquer necessidade. Então, esse foi o meu versículo que eu destaquei, né? Porque me chamou a atenção. Aquele contato, aquela tristeza e, ao mesmo tempo, a alegria que ela teve em ter o encontro com Jesus outra vez. Amém, amém. Valeu, Fernando. É verdade, né? Deve ter sido uma alegria maravilhosa, né? Você ver de novo, né? Aquele seu mestre vivo na sua frente, né? Foi incrível mesmo. É verdade. Valeu, Fernando. Valeu, João, pelo destaque do capítulo 20. E para fechar o capítulo 20, eu quero também deixar só um destaque também com relação a Maria, certo? Parecido aí com o que Fernando falou, mas o que me chamou a atenção foi como ela reconheceu Jesus, né? Ela estava pensando que Jesus era um jardineiro,
né? E aí ela lá chorando, triste, e aí só porque Jesus falou Maria, né? Interessante, né? Só porque ele falou o nome dela, só disse isso, assim, Maria, só mais nada. Ele já estava lá e ela não tinha reconhecido, mas só quando ele falou Maria, sabe, o jeito de Jesus falar, reconheceu o nome dela, na hora ela gritou, né? Rabone, né? Que quer dizer mestre, sabe? Interessante demais, como ela, né? Na hora, né? Só o nome dela ser ouvido pela voz de Jesus, sabe, pessoal? Isso me lembrou duas coisas. Primeiro, é que a gente tem que reconhecer a voz de Jesus também hoje, né? Você tem reconhecido a voz de Jesus diante de tantas vozes que a gente tem no dia a dia, né? Você tem realmente, né, reconhecido a voz do seu mestre, né? Tem umas passagens que a gente leu aí que diz que a verdadeira ovelha reconhece a voz, né, do seu pastor, né? Temos reconhecido a voz de Jesus, né? Você tem ouvido qualquer voz, ou você tem seguido qualquer voz, né? Então, só pelo fato dele dizer Maria, ela reconheceu claramente. Eu achei bem interessante. Ele não precisou fazer nada, só disse o nome dela e ela reconheceu, porque realmente ela era uma serva de Jesus. E a outra coisa que me lembrou, pessoal, é aquele grande dia, né? É aquela volta de Jesus, sabe? Eu fico imaginando ele chamando todos nós, né? Ele chamando todos nós pelo nome. Já imaginou ele fazendo a fila, aquela volta celestial dele, ele chamando, vem Daniel, vem Fernando, vem João, né? Vem Hilda, né? Vem Marilu, vem Bianca, olha aí, ele chamando a gente, vem Jorge, né? Todo mundo chamando aí pelo seu nome, deve ser, sabe? Eu acho que é uma coisa maravilhosa quando alguém chama você pelo seu nome, né? Quando alguém, até hoje, né? Quando alguém se lembra do seu nome, é maravilhoso. Imagina Jesus chamando o nosso nome. É de arrepiar, né? É de arrepiar e eu fico ansioso, cada vez mais fico ansioso para esse dia chegar, né? Quando Jesus vai chamar o nosso nome, assim como ele chamou o nome de Maria. Beleza? Olha aí que bênção maravilhosa, essa esperança maravilhosa, né? Jesus, a nossa esperança, e ficamos ansiosos por essa volta. E para finalizar, pessoal, fechando com chave de ouro, né? Vamos finalizar o Evangelho de João, comentando o capítulo 21, né? Quando Jesus aparece aí aos discípulos. Fala aí pra gente, João. Jesus aparece aos discípulos, Jesus e Pedro, Jesus e o outro discípulo, o testemunho de João, e aí vai. Mas, Daniel, antes de chegar, você falou sobre ovelha e sobre Maria, né? E a volta maravilhosa. Chegamos no capítulo 21 de João, já pegou a reta final, já tem a linha de chegada. Quando eu terminar aqui, só resta o PP, se tiver, mas quando eu terminar essa minha fala, eu vou chegar na linha final, mas eu já recomeço. Para mim, essa volta é maravilhosa, a volta de Cristo, mas enquanto ele não vem, eu estou dando voltas na pista, né? Eu termino João e começo Ezequiel, eu termino Ezequiel e vou indo. Olha, essa volta, essa linha, você falou tudo certo, ovelha, né? A ovelha Maria. Eu separei o versículo 17, meus amados. O que é que diz João, capítulo 21, 17? Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. O que significa, meus amados ouvintes, apacentar? O que significa apacentar? Você tem apacentado, apacentar é cuidar, é nutrir, é alimentar, apacentar a ovelha, é você ter esse trabalho todo, o cuidado, né? E você tem cuidado de alguém, né? Como você tem demonstrado amor a Deus, né? Você tem que saber que você tem que ter uma pessoa para você nutrir e você tem que ter outra para nutrir. Você dá um alimento líquido, bem uma papinha, um negócio bem, e você recebe um mais forte porque já está em outro momento, já cresceu mais um pouco. Então, todos nós devemos ter alguém para ensinar e outro alguém para aprender. Nós aprendemos de Jesus, mas Jesus já tem seus, vou dizer assim,
alguém que vem trazer uma direção, que vem dar um norte. Eu conheço várias pessoas que podem me ajudar nessa minha caminhada. Eu estou há mais de 15 anos, mas eu tenho irmão maduro. Deus tem colocado irmãos maduros para que você, onde você estiver, você possa receber, mas sempre ir, sempre entregar ao outro, sempre cuidar. Cada um aqui deve ter pelo menos uma pessoa para você alimentar com o que você tem, que já é a sua vida transformada na pessoa de Jesus. Então, o que eu digo para você, ame a Deus sobre todas as coisas. Amém. Maravilha, Amém, Daniel. João. Maravilha, que bênção, é verdade. Sempre vai ter alguém, né, João? Sempre vai ter alguém para eu ajudar, né, para eu nutrir, e sempre vai ter alguém que me nutre também, né? Eu vou estar sempre aprendendo com alguém, mas também eu preciso repassar, nunca morrer em mim, né? Sempre continuar aí essa corrente, como você falou, esse ciclo, né? Precisamos estar sempre repassando a palavra de Deus, né? Assim como alguém fez com a gente, que a gente faça com outras pessoas. Beleza! E aí, Fernando, como é que foi o seu destaque aí de João, capítulo 21? Muito bom, Daniel, João. Esse texto que João leu aí, né? Quando Jesus conversa com Pedro, né? E pede para que ele apacente as ovelhas. É interessante que Jesus, ele continua conversando com Pedro, nesse mesmo capítulo, na sequência. Conversando com Pedro, e do verso 18 a 19, na conversa de Jesus com Pedro, ele diz a ele, né? Que ele já não é tão moço. Jesus diz a Pedro. Eu acredito que todo o relacionamento de Jesus com Pedro, né? A preparação, os cuidados, parece que Pedro ainda estava em treinamento. Apesar que Jesus chega para ele e diz, olha, apacenta minhas ovelhas, tu me amas, faz aquelas perguntas 3 vezes, né? E aqui Jesus continua conversando com ele e dá a entender que Jesus diz que ele já não é tão moço, né? E diz que já não tem aquela disposição do passado, que ele tinha no passado, e será guiado por alguém, mesmo sem querer. No texto aqui diz que ele diz aqui, que quando você for velho, estenderá as mãos, e outro o cingirá, e o levará para onde você não quer ir. Então, Jesus quis dizer, tu ainda já não é mais novo, mais moço, então você vai fazer coisas que as pessoas querem que você faça, e você vai ter que fazer. E é interessante que Jesus, depois de falar isso com Pedro, ele acrescentou, veja só o que ele disse aqui, ele diz, no versículo 19, no final, ele diz, siga-me. Depois de falar essas coisas, de questionar Pedro em algumas coisas, ele disse, siga-me. E depois continua conversando de novo, no versículo 20, e diz, então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo, era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso? É interessante. O que eu entendi aqui, irmãos, e destaquei, e gostaria que os irmãos lessem, refletissem, é que Jesus observava Pedro querendo se envolver em outros assuntos que não lhe interessavam, outros assuntos que não eram do seu interesse. Aí Jesus pergunta, o que é que você tem a ver com isso? E a resposta de Jesus aqui, ele diz aqui novamente, quanto a você, siga-me. Eu li tudo isso aqui, só para destacar essa palavra aqui, siga-me. Jesus quer dizer, olha, siga-me. Independente da tua idade, do teu cansaço, antes você era robusto, tinha força, quando alguém foi me prender, claro, Jesus falou isso, mas quando foram prender Jesus, Pedro queria cortar a orelha do soldado e cortou. Jesus disse, olha, tu não é mais moço, então o que é que tu tem que fazer? Segue-me. E em seguida, Pedro se envolve em outro assunto, querendo entender coisas que não tinha a ver com ele. Aí Jesus disse, isso não tem nada a ver com você, você não tem nada a ver com isso. Quanto a você, siga-me. Então, o que eu penso nisso? Nós não devemos querer
ouvir coisas, inventar coisas, criar coisas. A única coisa que a gente tem que fazer é seguir Jesus. É seguir Jesus. O resto, Jesus cuida. Seguindo Ele, nós vamos chegar no lugar certo, no tempo certo, na hora certa, e o resultado será o resultado esperado, porque tudo está sendo cuidado por Ele. Então, no momento de dúvida, nesse momento de que a gente quiser se envolver com coisas, então, olha, esquece, segue Jesus, segue Jesus. Foi esse o destaque. Eu gostaria que os irmãos lessem o texto, observassem, falassem mais alguma coisa para a gente interagir, até ler depois isso aí. Mas eu achei interessante porque siga-me, para mim, é muito forte. Amém, amém, Fernando, é verdade, né? Eu acho que não tem forma melhor, né, de terminar esse Evangelho de João com essa palavra, realmente, siga-me, né? Siga Jesus, que o resto, né, a gente consegue, né? Basta você seguir fielmente Jesus, que o resto vai acrescentar, você vai saber o que fazer, vai saber o que dizer, né, vai saber o que agir, basta seguir os passos de Jesus, né? Observar Jesus, imitar Jesus. Eu acho que é isso realmente que a gente precisa fazer. E como o Fernando falou, pessoal, continue lendo a palavra, né? Continue lendo, não fique só nesse resumão aqui, a gente traz só alguns destaques, mas a gente incentiva sempre você a continuar lendo a palavra. Semana que vem, o próximo episódio, a gente vai falar de Ezequiel, né? Vamos começar agora nossa leitura do livro de Ezequiel e, se Deus permitir, vamos ter um resumão também aí dos capítulos iniciais de Ezequiel. Já vá se preparando aí, já vá, né, degustando a palavra e depois você vem para o resumão só para pegar aqui esses destaques como a gente geralmente faz, tá certo? Que bênção, pessoal. João, Evangelho de João concluído. Vamos ter o poema daqui a pouquinho com o Fernando, mas antes do poema, o que é que tem, João? Tem o PP. Então, vamos lá. Preste atenção. Lembra daquele giro que eu disse? Eu cheguei na linha de chegada, mas eu já saio, não é? Então, é uma volta maravilhosa. Então, é a volta maravilhosa. Maravilha, Daniel. Maravilha, Fernando. Então, vamos lá. Preste atenção no PP. Acabou o livro de João. Seja fiel ao resumão. Vamos ser fiel e começar Ezequiel. O nome significa Deus é fortaleza. Deixa de tua moleza e vem nessa certeza. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se converter, se arrepender, essa viverá. Avisa a vizinhança que Jesus é nossa esperança. Aê, glória! Que glória, que bênção, muito bom, né? Seja fiel, né? Vamos começar Ezequiel. Gostei, João. Tudo preparado aí, pronto para a gente começar esse livro de Ezequiel, que vai ser uma bênção também. Vamos nos edificar muito. Com certeza. Valeu, João. Gostei aí. O pré-poema, já pensando no pré-livro, né? Também, né? O pré-livro aí de Ezequiel. Gostei. Valeu, João. Vamos agora para o poema. O poema final aqui com o nosso amado Fernando. O que é que tem para a gente aí hoje, Fernando? Muito bom, João. Muito bom. Vamos lá aqui. O poema diz assim: independente do que o mundo vai dizer, ouça Jesus. Independente do que todos vão mostrar, olhe para a cruz. Aconteça o que acontecer, siga a Jesus. Ele ressuscitou, venceu a morte. Para nossa alegria, o que antes era treva, agora é luz. Quem tinha medo, não tem mais. Quem chorava, agora ri. Não quer dizer que o sofrimento acabou. Mas nossa alegria é porque o dono da vida está aqui. E tudo que ele fez, se você não duvidar, tenha certeza que você vai ver outra vez. Amém. Maravilha. Você verá outra vez. Vamos ver outra vez, com certeza. Muito bom, como sempre, Fernando, mais um poema maravilhoso. Mais um pré-poema maravilhoso. E a gente vai, então, se despedindo de mais um episódio do Leia a Bíblia Cast. Continuem firme na leitura, continuem firme com a gente aqui. Deixe seu like, né? Compartilhe o link aqui desse episódio
com mais pessoas para se edificar junto. Vamos ser fiel? Vamos ser fiel. Começa Ezequiel. Valeu, pessoal. Valeu, João. Valeu, Fernando. Até o próximo Leia a Bíblia Cast. Tchau, galera. Valeu.